Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 8. Mateus capítulo 8, versículo 8. Glória a Jesus. Aumenta-nos a fé nesta noite, Senhor. Quantos precisam? Glória a Jesus. Os discípulos, eles oravam assim: Senhor, aumenta-nos a fé. De vez em quando a gente precisa chegar diante de Deus e pedir: Senhor, aumente a minha fé. Amém? Aumenta-nos a fé. Mateus capítulo 8, versículo 8. Todos acharam? Mateus 8, 8. O centurião, porém, respondeu: Senhor, eu não sou digno de receber-te sob o meu teto. Dize somente uma palavra, e o meu criado será curado. Dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Dize somente uma palavra, e o milagre que eu tanto necessito acontecerá. Dize, Senhor, apenas uma palavra. Senhor, eu não preciso de mais nada, a não ser a sua palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Basta uma palavra, Senhor. Se o Senhor disse, acabou. Feche os teus olhos. Deus Santo, obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, por estarmos com saúde. Obrigado, Senhor, pelas lutas. Porque muitas vezes as lutas nos faz nos achegarmos ainda mais perto de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela vida dos nossos irmãos que aqui estão, meu Deus. Que não se amedrontaram por causa da ameaça da chuva, mas aqui estão. Os nossos irmãos que estão cultuando ao Senhor, da sua casa, do seu lar. Obrigado por essas vidas. O Senhor é Deus de perto e ao mesmo tempo de longe. O Senhor está em todo lugar. Meu Deus, que nesta noite todos nós possamos ser impactados e transformados pelo poder da Tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fale conosco. Amém e amém. O centurião era um homem que entendia de autoridade. O centurião era um homem que ele liderava 100. Centurião vem desse nome. Ele era um líder de 100 soldados, uma autoridade. E ele entendia acerca de autoridade. E ao olhar para Jesus, ele reconhece em Jesus uma autoridade divina. Uma autoridade que vinha dos céus. E esse homem, por entender de autoridade, ele volta para Jesus e diz assim: Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa. Demonstra uma humildade muito grande, reconhecendo que aquele homem era santo, aquele homem que estava em sua frente era santo, e reconhecendo quão falho e pecador ele era, e diz: Senhor, eu não sou digno. Olha para você ver, um centurião, um líder, alguém que as pessoas prestavam condolência. Não, condolência é quando continência. Obrigado, varão, tá vendo meus obreiros aí? Continência, condolência. Lembrei de um pastor amigo meu que no dia do aniversário de uma pastora ligou para ela e estava na rádio. Minhas condolências no aniversário. Às vezes a gente troca as palavras, né? Mas um homem que as pessoas batiam continência para ele.
Ele chega para Jesus e diz: não, eu não sou digno, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Basta uma palavra. Basta uma palavra. O Senhor não precisa nem enviar ninguém. Se o Senhor disser: eu acredito no que você diz. Uau! É aqui que eu quero entrar. Eu acredito no que o Senhor diz. Se o Senhor disser que ele vai ser curado, não precisa mais nada. Eu confio nessa palavra. É para esse nível, irmãos, de confiança, de dependência, que o Espírito Santo de Deus quer nos conduzir. Quer que a gente viva, porque é esse nível que vai se cumprir o que a palavra diz, que o justo viverá pela fé. Pela fé em quê? A fé em si mesmo, a fé em quê? A fé em Deus, ou seja, a fé em sua palavra. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam baseadas em quê? Na palavra. Não é você simplesmente acreditar em algo e isso vai acontecer, não é isso. É a fé depositada na pessoa certa, que é Jesus e que é a própria palavra. Então aquele homem, ele diz assim: Senhor, basta uma palavra. Se o Senhor disser, acabou, eu acredito, não precisa nem ir lá, eu não preciso de promissório, eu não preciso de mais nada. Se o Senhor disser, o meu servo vai ser curado. Basta uma palavra. Tem alguém que já recebeu uma palavra vinda de Deus aí? Então se apegue nisso. Porque passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus permanecerão. Se apegue nisso, porque Deus não é homem, nem filho do homem para que minta. Ele está preso à sua palavra. Se ele disse que ia fazer, não se preocupe, ao seu tempo e à sua hora. Para a glória do nome dele vai acontecer, em o nome do Senhor Jesus, se nós continuarmos confiando em quê? Na palavra. E Jesus libera a palavra. Jesus diz: rapaz, nem em Israel eu vi tamanha fé. Nem no meio do povo de Deus, que eu tenho pregado, que eu tenho ensinado, que há muito tempo caminha comigo, eu estou vindo tamanha fé. O homem já disse, e é para esse nível que eu quero levar vocês. Quando o Senhor diz assim: olha, vocês estão vendo? Segue o exemplo desse cara. Vocês estão vendo discípulos que têm andado comigo? Ó, vocês já estão comigo há muito tempo, mas nem no meio de vocês eu consegui ver a fé que esse homem tem, a confiança na palavra. Vai que o teu servo vai embora. Aquele homem já saiu, bora, vamos. O que houve? Não, vamos. Vamos para ver o meu servo está curado lá. Ele já liberou a palavra. Irmãos, a Bíblia fala de um homem chamado Noé, que um dia recebe o quê? Uma palavra. Ele recebe a palavra e Deus diz para Noé: Noé, eu quero que você construa uma arca. E a iniquidade desse povo tem chegado até mim, eu vou fazer chover na terra. Noé, você vai construir uma arca e vai entrar, você e a sua família. E Noé, eu vou trazer juízo para essa terra. Mas através de você e da sua família, eu vou encher a terra novamente. Noé recebeu o que? E o que é que Noé fez? Noé começou a andar em direção à palavra como se já existisse. Noé, ele começa a trabalhar na construção de uma arca. E a construção desta arca, irmãos, demorou alguns dias. Para ser mais sincero, demorou alguns anos. Para ser mais sincero ainda, demorou algumas décadas. Demorou 120 anos a construção da arca. 120 anos, um homem construindo uma arca, porque ele recebeu uma palavra. 120
20 anos as pessoas passando e vendo Noé trabalhando, cortando madeira, os seus filhos ajudando. E o que você está construindo? Estou construindo uma arca. Para quê? Por quê? Não, porque Deus disse que ia chover. Vai o quê? Chover? O que é isso? Como é que conjuga esse verbo chover aí? Chover? O que é isso? Explica para nós, não é? Porque até então nunca havia chovido na terra. Mas a fé na palavra me faz viver na expectativa até daquilo que ainda não existe. Se foi Deus que diz que vai acontecer, pode ter certeza, Ele continua sendo o mesmo. Ele traz à existência o que não existe para cumprir os seus planos e os seus propósitos. Mesmo que todo mundo chama de doido, mesmo que todo mundo chama de maluco, mesmo que todo mundo chama de retardado, mas está lá Noé firme, ele guardou no coração a palavra, e passa ano, ele guarda no coração a palavra. E como é que eu sei que ele guardou a palavra? Porque ele continuou construindo, e no dia que ele terminou a obra, aí o Senhor agora vai colocar os animais para dentro, e depois eu vou fechar. E sabe o que aconteceu? Choveu. Sabe por que choveu? Porque Deus disse que ia chover, e se Deus disse que ia chover, vai chover. Se Deus disse que vai operar, vai operar. Se Deus disse que vai realizar, vai realizar. Agora Ele está à procura de homens que já começam a caminhar, que já começam a trilhar o caminho, mesmo sem ver. Um dia Deus chega para Abrão e traz para Abrão o que, irmão? Uma palavra. Ele traz para Abrão uma palavra, diz assim: Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não pegou Abrão e levou para a terra, e depois que ele olhou a terra e viu, e disse assim: essa terra que eu vou te... Não, eu quero que você saia da sua casa, saia da sua terra, saia da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa terra, Abraão, é uma terra que emana leite e mel. É abençoada, Abraão. Mas eu preciso que você saia da sua terra e da sua parentela. Irmão, lá está Abraão. Sabe o que Abraão faz? Ele se apega ao quê? Fala comigo a palavra. Ele se apega ao quê? E ele começa a arrumar suas coisas. Manda arrumar Sarai. O sobrinho vai também, e o povo: Abraão, o que está acontecendo? Estou indo para um lugar. Que lugar é esse? Não sei. Mas você está indo por quê? Porque Deus disse que era para eu ir. Abraão, você está maluco, cara? Você está bem estruturado aqui. Você está maluco, Abraão? Olha tudo que você tem edificado, sua família está bem. Que loucura é essa, Abraão? Você está indo para onde? Pelo menos diz onde, que eu não sei. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: Deus me deu uma palavra, eu vou seguir a palavra. Aleluia. Basta uma palavra, irmão. Se Deus disse, Ele vai fazer. O Senhor te trouxe aqui nesta noite, está fazendo a gente ouvir essa mensagem para dizer: se Deus disse que ia fazer, Ele só está à procura de homens que caminham em direção à palavra, como se já existisse, crendo. Foi pela fé na palavra. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 9, vai dizer a respeito disso, que foi pela fé na palavra que Abrão ofereceu Isaque em sacrifício a Deus. Pela fé em que palavra? Porque o próprio escritor de Hebreus vai dizer assim: pela fé, Abraão creu que mesmo das cinzas, Deus poderia ressuscitar Isaque, trazer Isaque à vida. Mas por que o autor aos Hebreus fala a respeito disso? Porque o sacrifício que Deus pediu a Abraão, de oferecer o seu filho, não foi simplesmente imolar, é depois de imolar, queimar até não sobrar nada, só cinzas. E Abraão fez. Não chegou até o final porque Deus não permitiu, mas para Deus foi feito. E fez, sabe por quê? Porque no coração dele ele guardava o que Deus tinha falado há um capítulo antes. Abraão, será de Isaque a sua descendência. Abraão, será de Isaque a sua descendência.
Abraão, será de Isaac a sua descendência. Espera aí, Deus me disse que era de Isaac, e agora está me pedindo Isaac em sacrifício, em oferta. Por mais que eu não tenha, mas ele disse que era Isaac. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio que até das cinzas eu vou descer daquele monte, porque ele disse para os servos: olha, vocês ficam aqui no monte, eu vou subir para adorar com o garoto, mas daqui a pouco, eu e ele, nós voltaremos. Ele subiu numa certeza: eu vou entregar, mas eu vou voltar, porque Deus disse que seria através de Isaac. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Palavra. A gente tem que se apegar à palavra. Nós não podemos andar por vistas, nós não podemos andar por circunstâncias, nós não podemos andar pelo momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos aprender com esses santos homens de Deus a andarem pela palavra. Se Deus disse, irmão, fiel é o Senhor para cumprir. Se Deus disse, fiel é o Senhor para guardar, fiel é o Senhor para proteger, fiel é o Senhor para prover. Dentro da vontade de Deus, irmãos, o inimigo ele vai agir até certo ponto. Por quê? Porque Deus vela para cumprir a sua palavra. E eu vou cumprir em nome de Jesus a totalidade dos planos e dos projetos que Deus tem para fazer na minha vida e através da minha vida. Tem mais alguém que crê? Enquanto eu estiver vivendo os sonhos de Deus, o inimigo não me toca, só até certo ponto. E juntamente com a provação, com a tentação que vier, Deus já liberou a bênção dizendo: eu já enviei o escape, eu já enviei a saída, eu já enviei a solução. Então eu me apego nessas palavras. O justo tem que viver pela fé. A fé em quê? Na palavra. Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo. E Moisés, quando Deus aparece a Moisés, Deus dá para ele o quê? Uma palavra. Moisés, o clamor, o sofrimento do meu povo tem chegado até mim, o clamor dele já chegou até mim. Eu tenho visto tudo o que tem acontecido. E chegou a hora, chegou o momento de eu cumprir a promessa que eu fiz a Abraão, de tirar o meu povo e levá-los para uma terra que mana leite e mel. Eu vou usar você, Moisés. Com mão forte eu vou tirar o povo. E eles saberão que eu sou Deus. Na verdade, eles saberão que eu sou o único Deus. As 10 pragas, irmãos, não foi para provar para os egípcios, foi para mostrar para o povo de Deus que o Senhor era Senhor sobre todos. Porque cada praga afrontava um deus egípcio. O povo de Deus ali foi criado agora no Egito, dentro de um contexto de muitos deuses. Então Deus estava mostrando para eles que eles só precisavam confiar no eu sou. Eu sou tudo o que você necessita, eu sou tudo o que você precisa. Então teve todo um ensinamento, teve toda uma questão pedagógica ali. E o povo sai, quando o povo está de frente para o mar, os egípcios atrás, montando um lado, montando o outro, parecia sem saída. Aí Moisés, que estava em processo também ainda, aí ele vai orar. E quando ele vai orar, o que é que Deus diz? Ô Moisés, por que você clamas a mim? Parafraseando, eu já te dei a palavra. Eu não disse que ia libertar o povo? Eu não disse que ia levá-los para a terra que mana leite e mel? Por que clamas a mim, Moisés? Pega esse cajado que está na sua mão, toca nas águas, marcha, Moisés. Diga o povo que marcha, diga o povo que continue em direção à palavra, continue caminhando, Moisés, porque à medida que o povo caminha, o milagre vai acontecendo, só não para. Fala para o irmão que está do seu lado, aconteça o que acontecer, só não para. Diga ao povo que marche, diga ao povo que marche, irmãos. O povo foi marchando e o mar se abriu de lá para cá, Deus operando o milagre. É importante a gente guardar a palavra. Moisés, guarda a palavra, Deus já te deu a palavra, continue em direção. Apareceu uns gigantinhos aí, preocupa não, o Senhor já te ungiu. Eu vou falar desse daqui a pouco, mas antes eu quero falar de Caleb. Caleb, lá em Cades Barneia,
lugar de decisão, lugar de separação. E todo crente chega nesse momento, um lugar de decisão, um lugar de separação. Caleb e Josué foram os únicos dos 12 que vieram com uma palavra diferente. Deus já nos deu, aleluia. Eles guardavam o que? A palavra. Aquele povo preferiu olhar para a dificuldade, preferiu olhar para o gigante, preferiu olhar para o problema. Eles até viram que a terra era boa, como Deus havia dito, era até melhor ainda. Eles, o cacho de uva, 2 homens trazendo. Mas é difícil demais. Os homens são muito grandes. Aí Caleb vai dizer, gente, Josué se levanta e diz, gente, o Senhor disse que era nosso e já é nosso. Aleluia. Se o Senhor disse que é seu, é seu. Você ainda só não tomou posse fisicamente, mas é seu, é seu. É seu. Só que o povo preferiu ouvir os outros. Essa história de que a voz do povo é a voz de Deus, ou engano do diabo. A voz do povo é a voz de Deus, vai nessa. A voz de Deus é a voz de Deus e pronto, acabou. O povo é nessa, é louco, não sabe de nada. Se não for a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Mas aí naquele dia, por aquela postura de Caleb, o Senhor usa Moisés para dizer, Caleb, olha, a terra de Hebrom será sua. Sabe o que era Hebrom, irmãos? As melhores terras. Sabe o que era Hebrom? As cidades fortificadas nos altos. Deus tem sempre o melhor para aqueles que guardam a palavra. Caleb, só você e Josué vão entrar na terra. Dos acima de 21 anos, só vocês 2. Mas esse povo vai ter que passar 40 anos no deserto, para cada um ano de murmuração, para cada dia que eles ficaram lá espiando, para cada dia espiando, é um ano no deserto, vão passar 40 anos para aprender o que é a consequência da murmuração. Irmão, se tem um negócio que me dá uma agonia, e eu confesso vocês, dá vontade de pegar pelo pescoço e dar uma balançada, é gente murmurador perto de mim. Não murmureis, Coríntios fala, carta aos Coríntios, como o povo no deserto, e por causa da murmuração trouxeram para si o anjo destruidor. Procure em nome de Jesus ver o lado positivo das coisas. Tira a murmuração dos seus lábios, em nome de Jesus. Traga a palavra, traga a palavra, em meio às dificuldades, traga a palavra. Foi o que Caleb fez, irmão, passou 45 anos, passou quantos anos? 45 anos do dia que ele recebeu a palavra, quantos anos? 45. Eles haviam entrado na terra e chegou a hora de Hebrom, e na hora que Josué estava agora dividindo a terra, separando, aí chega Caleb com 85 anos de idade, ele vai e chega assim, ei Josué, olha aqui para mim, você estava comigo naquele dia, aleluia, Josué, você estava naquele dia comigo, que dia? Naquele dia em que o Senhor falou comigo, me deu uma palavra, fala comigo, me deu uma palavra, naquele dia em que o Senhor me deu uma palavra, dizendo que Hebrom seria minha, e seria dos meus filhos aqui, Josué, e eu estou melhor do que naquela época, porque aquele que guarda a sua palavra, Deus conserva as suas forças, até o dia de tomar posse, aquilo que Ele já lhe deu, aquilo que Ele já lhe concedeu, e Ele vai dizer assim, eu guardei firme, nesses últimos 45 anos eu guardei firme esta palavra, nos momentos de luta, nos momentos de dor, nos momentos de guerra, eu me apegava em quem? Eu me apegava nesta promessa, eu me apegava nesta palavra, e quando eu me apegava nesta palavra, minha fé era fortalecida, e eu estou aqui porque Deus me disse que ia dar, e chegou a hora, e eu estou indo para a guerra, eu estou indo para a batalha, conquistar aquilo que Deus já me deu, aleluia.
Davi? Chega Samuel na casa do seu pai. Eu vi ungir. Tem um rei aqui na sua casa. Passa os irmãos. Esquecer de Davi, mas Deus não esquece os seus. Deus não se esquece de você, irmão. Ele te olha. Mesmo você lá escondidinho lá no seu quarto. Mesmo você pensando que não é ninguém, você é alguém, porque você é a menina dos olhos de Deus. Aí o Samuel diz, não, está faltando alguém. Aí manda chamar Davi, porque Deus não se esquece. Ele é ungido e recebe uma palavra. Você é rei. O Senhor está te ungindo, rei. Ele foi para o trono. De imediato, não. Mas ele já era rei. E no seu coração ele já era rei. O corpo continuava no pasto, mas o coração dele já estava lá no trono. Por quê? Porque ele guardou firme a palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando Davi chega naquela batalha e vê aquele gigante militando contra o exército do Senhor, ele olha, ninguém tem coragem, e ele vai lá e se prontifica para batalhar. Davi, você não tem medo não, de enfrentar gigante? Eu não tenho não, porque eu tenho uma palavra. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma aliança. Eu estou debaixo de uma aliança. E quem é esse incircunciso que ousa falar do exército do Deus vivo? Quem é esse que não tem aliança, que ousa falar do exército de alguém que tem aliança? Eu estou debaixo de uma palavra, e nenhuma arma forjada do inimigo prosperará contra a minha vida. Diga glória a Deus, que eu tenho uma palavra. Paulo, irmãos, eu quero encerrar com Paulo. Escolhido de Deus, já quase no fim do seu tempo em Jerusalém, mas tinha muito a fazer em Roma. Deus disse para Paulo o seguinte: Paulo, importa que você se apresente em Roma. Você vai ser apresentado em Roma. Eu tenho uma obra com você lá em Roma. O que é que Paulo faz? Guarda firme essa palavra. Deus disse que eu vou para Roma. O que é que Deus te disse, irmão? Deus disse que ia te levar para onde? Deus disse que ia fazer o que com você? Deus disse que ia fazer o que com a sua família? E agora Paulo vai preso para Roma, debaixo de um propósito de Deus. E agora no navio, a Bíblia diz que veio um vento contrário. E esse navio, irmãos, começou a ser balançado pelas ondas de tudo quanto é jeito. E esse balançar das ondas não foi um dia, não foram 2, foram 14 dias sem ver a luz do sol. Todos os que estavam no barco já haviam jogado o peso para fora, já haviam jogado tudo que podia e nada acontecia. E agora o próprio escritor de Atos dos Apóstolos, que é Lucas, vai dizer que todos haviam esmorecido. E todos já estavam pensando que iam morrer, todos menos Paulo. Porque o escritor vai dizer assim: quando todos estavam esmorecidos, quando todos estavam se entregando, quando todos estavam desistindo, porque já tinham feito tudo, então Paulo se levanta, e se levanta com o quê? Ele se levanta trazendo para aquele povo: olha, não se preocupem, porque Deus me disse que eu iria me apresentar em Roma. Então, se Deus me disse que eu iria me apresentar em Roma, eu não vou morrer aqui não. Tem alguém que pode dizer glória a Deus? Vocês vão ler lá em Atos, ele vai dizer isso. Olha, não com essas palavras, mas ele vai dizer assim: ó, Deus disse que eu iria ter que me apresentar em Roma. O que fortalecia Paulo? Senhor, não estou entendendo nada, mas eu vou para Roma.
Senhor, 14 dias batendo que eu não vejo a luz do sol, mas eu vou para Roma. Senhor, já foi jogado tudo fora, já perdemos tudo, já perderam tudo aí, mas eu vou para Roma. Eu vou para Roma. O Senhor disse que eu vou ter uma obra comigo lá em Roma. E o anjo do Senhor aparece e ele diz assim: fale que todos se acalmem, fale que todos se alimentem, mas que ninguém pule do barco agora. Ele agora libera uma palavra para todos. O Senhor fala para todos, que se ninguém sair do barco, eu estou colocando a vida dele sobre os seus cuidados, Paulo. Ninguém vai morrer. E assim acontece. Até que o barco começa a ir agora para uma ilha, a ilha de Malta, ele fica encalhado, o barco vai quebrar, e os soldados até dizem assim: vamos matar os prisioneiros, e na hora que vai matar os prisioneiros, o capitão vai dizer assim: não, porque pensou em Paulo, e esse pensamento com certeza veio do Senhor. Não deixa matar não, porque ele se compadece de Paulo. Mas por que se compadece de Paulo? Porque Paulo tinha que ir para Roma, irmãos. Eu vou para o céu, quem vai para o céu também? No tempo certo, na hora certa. Não estamos com pressa, Jesus tem muito para a gente fazer aqui. O barco se quebra, quem sabe nadar vai nadando, quem não sabe nadar pega nas madeiras, mas ninguém morreu com a palavra do Senhor, porque quando Deus fala, Ele cumpre, quando Deus fala, Ele realiza. Aí o que acontece? O povo lá da ilhazinha prepararam uma fogueira, viram os náufragos ali, e todo mundo se compadeceu. Aí Paulo, muito proativo, vai pegar uma lenha para aquecer, para aumentar o fogo. Na hora que ele pega a lenha, vai jogar a lenha no fogo, tinha uma víbora. A víbora pega na sua mão. Uma víbora picou essa cobra, morreu. E ela fica presa na mão de Paulo. Aí sabe o que Paulo faz desse jeito? Joga no fogo. E todo mundo ficou assim: esse camarada é muito ruim mesmo. Esse camarada é um assassino. O camarada acabou de escapar de um naufrágio. Mas agora veio uma víbora. Aí eles ficaram olhando para ver como é que Paulo ia cair. Paulo ia virar o olho, a mão ia inchar, ia começar a babar, porque era assim, picou, morreu. E eles ficaram olhando. E está desse jeito, irmão. Muita gente olhando para a gente, esperando a nossa queda. Muita gente olhando para a gente, esperando a gente desistir. Muita gente olhando para a gente, esperando que a gente morra mesmo os sonhos, os projetos que Deus tem na nossa vida, sabe? Só que Paulo só fez e ficou lá. Eu fico imaginando, sabe o que ele fez? Eu fico imaginando, isso é coisa minha. Sai para lá, víbora. Eu tenho que ir para Roma. Ai, essa palavra tem que entrar no nosso coração. Papai disse que eu vou para Roma. Você vai... Se beber, é aqui que se cumpre, irmão. Se beberes algum veneno, alguma coisa mortífera, não vai causar dano algum. Se a serpente te picar, não vai causar dano algum. O que o Senhor estava dizendo nesse contexto? Quem vive dentro do plano, dentro de um projeto de Deus, quem guarda no seu coração firme a palavra e caminha reto em direção à palavra, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda, se você guarda no seu coração a palavra e caminha em direção a ela. É promessa de Deus, é palavra de Deus para as nossas vidas. Guarda, irmão. Se tem uma coisa que a gente precisa guardar, é a palavra. Naqueles momentos mais difíceis, a gente se apega à palavra. Senhor, o Senhor diz que é aquele que me anima, que me esforça, que me sustenta pela mão direita e que me diz: não temas. Então me aproprio nesta palavra.
centurião entendeu isso. Senhor, basta uma palavra. Se o Senhor disser, eu creio. E eu vou para casa muito feliz, na certeza de que vai acontecer. Porque o Senhor é Deus. E o Senhor vela pela sua palavra. Talvez você entrou aqui nesta noite, está vivendo uma circunstância, está vivendo um momento que não está condizendo com a promessa de Deus para a sua vida. O momento que você está vivendo, você olha e parece que está completamente fora. O Senhor te convida nesta noite a olhar lá para a palavra. Olhar lá para a palavra. Fiel é Deus. Se existem promessas de Deus para a sua vida e você guardar firmemente a palavra, pode ter certeza, vai se cumprir. Ele ainda traz à existência o que não existe. Ele faz os céus e a terra, fez os céus e a terra com o poder da sua palavra. Basta uma palavra, ele muda a história. Num de repente, quando ele age, num de repente as portas se abrem, os grilhões se despedaçam, as cadeias são abertas e há liberdade. Quando ele decide, basta uma palavra e até o morto, irmão, até o morto ressuscita, os enfermos são curados. Quando ele libera uma palavra, ele capacita os pequenininhos para grandes coisas. Se apegue à palavra. Veja os seus olhos um instante. Senhor, nos dê a fé desse centurião. Senhor, eu oro ao Senhor, nos dê essa confiança. Planta no nosso coração, Senhor, esta certeza em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nos leva, Senhor, a essa maturidade espiritual de confiar em Ti, de confiar em Suas promessas, de confiar em Suas palavras, Senhor. Principalmente, meu Deus, em meio aos momentos difíceis, os turbilhões, Senhor, que todos nós estamos sujeitos a passar em meio a esta vida. Meu Deus, quando tudo parecer difícil, que a gente se lembre da palavra. Quando nos encontrarmos em um momento que parece sem saída, que a gente se lembre da palavra. Meu Deus, quando nós chegarmos nos limites das nossas forças, que nós nos lembremos da palavra que o Senhor nos deste. E o Senhor nos diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada filho aqui nesta noite, de cada filha aqui nesta noite. Que o Senhor renove as forças, que o Senhor renove o ânimo, que o Senhor renove o vigor. Que o Senhor, meu Deus, aumente em cada um de nós a nossa fé. Uma vez, meu Deus, que o Senhor é o autor e consumador de nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, como esses homens que foram relatados na Bíblia. E tantos outros heróis da fé que são exemplos para todos nós. E são exemplos por quê? Porque eles decidiram se firmar na palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos firmarmos na palavra. Pois bem-aventurado é o homem que ouve as suas palavras e começa a viver segundo elas, colocando em prática. Esse, Senhor, será como o homem que edifica uma casa sobre a rocha, Senhor. Virão os ventos, virão as tempestades, virão as chuvas, mas esta casa ela permanecerá, cumprirá o propósito pelo qual ela foi construída, de abrigar, de proteger e ser um lugar da manifestação da glória do Senhor. E eu oro, Senhor, que esta bênção repouse sobre a vida de todos nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós cremos que cada uma de suas promessas se cumprirão em nossas vidas, para a glória, não nossa, mas para a glória do teu santo nome. Quem pode dizer amém? Bata palmas e glorifique a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, a Roniele, a igreja juntamente com a Roniele,
o projeto Aliados do Bem. Eu sempre falo amigo, mas falei Aliados do Bem. Em parceria com os jovens, Fé com Obras, a igreja que somos nós. Estamos realizando esse trabalho aí. Natal Solidário, já foi falado algumas vezes. Então nós temos até o dia 15 para estar arrecadando. Tá? Ninguém tem tão pouco que não possa dar nada. Ninguém tem tão pouco que não possa dar nada. Tá bom? Se você não tiver nada, chega perto de mim que eu vou te dar para você te dar. Você dá. Mas vamos todo mundo fazer parte. Amém? Todo mundo fazer parte, que seja um pouco. Aquele que puder, cada um contribua também segundo as suas posses. A Bíblia fala sobre isso, que cada um contribua segundo o que pode, tá? Segundo o que dá para realizar. Se você pode dar um panetone, você dá o panetone. A caixa de bombom, um brinquedo. Agora também, se a graça de Deus, a bênção do Senhor, né? Não que... Deixa eu consertar isso, porque não posso dizer que a bênção está só quando a gente tem, porque a bênção também está quando a gente está passando por um momento difícil também, porque o Senhor está nos sustentando. Amém? Mas se o momento está assim de fartura, sobrando, aí eu melhorei, né? E você consegue agora no momento, dar uma cesta completinha, uma cesta de Natal. Você já procura a Sheila, procura a Roniele, e já oferta mais ou menos R$50, não é isso? Já dá para fazer um pacotinho completo. Elas vão estar trabalhando, tá bom? E se tiver dificuldade de trazer para a igreja, é só falar que a equipe aqui vai buscar, vai reunir, vai buscar e vai pegar em casa. Mas vamos vestir a camisa. E também os jovens aí que querem participar do dia do trabalho, já organizaram o dia do treinamento? Fechar o dia do treinamento para falar como deve se portar, o que falar, o que não falar. Isso é muito importante. Glória a Jesus. Então todos os voluntários, todos aqueles que querem participar, só procurar a Sheila e a Roniele, que tem um grupo, vai estar passando as informações neste grupo, mas vai ter o dia do treinamento aqui na igreja, não é isso? É importante a gente estar preparado para a batalha que a gente vai enfrentar, porque não deixa de ser uma batalha espiritual, não deixa de ser uma guerra, né? É um momento de estar abençoando e sabendo que a gente está em guerra, em batalha espiritual. Domingo temos culto 9 horas da manhã, temos culto às 19 horas, convide pessoas, seja um agente de Deus, tá? Seja um agente de Deus, seja um instrumento do Senhor, e eu peço aos irmãos, nas suas orações, continuem orando, intercedendo, tá? Pela vida do nosso pastor, pastor Renato, homem de Deus, bênção do Senhor em minha vida, tá? Eu conto com as orações dos irmãos em favor da vida dele. Posso contar com os irmãos? Pastor, o senhor sabe que nós já estamos orando, já estamos intercedendo, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Mais algum recado? Louvor? Amor, algum recado? Na bênção? Quem nos visita, que Jesus abençoe. Família da Nádia está visitando, nosso irmão está visitando. Que Jesus os abençoe, viu? Que as bênçãos do Senhor assim sejam derramadas sem medidas. Amém. Glória a Jesus, isso aí, tem que batizar mesmo, amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Deus, muito obrigado por esta noite, nos leva em paz debaixo das suas asas, Senhor. Nos dê um restante de semana cheio da tua presença, cheio da tua graça, Senhor, e nos ajude a guardar a tua palavra em nosso coração, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão íntima e consoladora do doce Espírito sejam com todos. Vão em paz e que o Senhor os abençoe. Vão em paz, Deus os abençoe. Vão em paz.